Reflexão para hoje, futuro. As estrelas inclinam, mas não obrigam. Um mestre disse em uma carta: sinto-me incomodado por ter que usar as palavras presente, passado e futuro. E é compreensível, porque haverá poucos conceitos mais vagos antes da verdadeira filosofia, apesar de sua aparente simplicidade, razão pela qual a humanidade vem batalhando por eles, especialmente pela última. O que, de fato, é o presente? Um relâmpago, um momento fugaz, um limite tênue, enfim, entre o passado e o futuro, e dotado como tal de toda a falta de consistência lógica que a matemática atribui à teoria dos limites. Talvez por isso nos digam no Oriente que tudo é maia, a ilusão de um dia. Como o feno verde da manhã, seco à tarde que, seguindo Jó, foi cantado por um dos nossos poetas. O passado, por sua vez, é algo que deixa de ser presente, que começa a murchar, a desaparecer da origem, passando da esfera do consciente para o inconsciente, onde acaba por desaparecer para a nossa memória, e que é por isso que outro poeta, Jorge Henrique, poderia dizer: nossas vidas são os rios que desembocam no mar, que está morrendo, lá vão os senhores direitos de serem acabados e consumidos. Talvez por isso os passados remotos que para nosso organismo físico atual constituem o que chamamos de existências anteriores não sejam lembradas por nossa mente, ainda tão pouco evoluída. Quantas coisas, na verdade, de nosso passado ainda não foram apagadas, usemos a frase, tão completamente como se nunca tivessem existido. Verborragia, as mil frivolidades de nossa vida cotidiana, as dezenas e centenas de conhecidos que passaram roçando nossa esfera emocional sem deixar vestígios duradouros a ponto de nos esquecermos de suas fisionomias e nomes. Se não fosse esta lei, o homem menos culto seria um homem sábio, ele sempre se lembraria do que viu e conheceu um dia e outro. Mas o ponto mais sério, filosoficamente, é o do futuro ou do que está por vir, um tremendo mistério que excita até os mais céticos e inescrupulosos. Quem sabia o futuro? Exclamamos todos diante de grandes ou pequenos problemas em nossas vidas. A adivinhação, o dom da profecia, a clarividência da escuridão do amanhã, com sua caixa selada de dores e alegrias, tem tentado os humanos em todos os momentos, deixando-os indefesos ao apelo extremamente perigoso das ciências ocultas que pretendem adivinhar com a mesma segurança que temos hoje para prever um eclipse. E quanta dor a humanidade não seria poupada se não incorresse em tal tentação. Há duas coisas, o sonho e a ignorância do futuro que, mais do que uma limitação ou um castigo, nos parece, seguindo os clássicos romanos, um presente inestimável que os deuses concederam aos mortais. Seu próprio desejo é suficiente para o dia, diz-nos Martínez de la Rosa. O pão de cada dia é aquele que só deve ser pedido ou, melhor dizendo, conquistado, acrescenta o Evangelho. Não se preocupe com o que será de você amanhã, que veste os lírios do campo, etc. Ensina São Mateus,
defendendo uma doutrina que muitos rejeitam como imprudente por não especificar o alcance das palavras que estabelecem adequadamente a diferença entre cuidar. Todos devemos cuidar seriamente de nossos amanhã, que é filho do nosso ontem e do nosso hoje, e preocupar-se, isto é, entregar-se a devaneios nocivos, a ansiedades e ansiedades externas, as torturas do anseio por coisas que podem vir e não, ou que, se fatalmente vêm, como vem a morte, chegam com a doce lógica de todos os fenômenos naturais e às vezes com inconsciência prévia e salvadora, como a morte em idade avançada, que, mais do que morrer, é um adormecimento e voando para o lado dos nossos mais velhos que partiram, segundo uma frase bíblica. Os animais não são suficientes para se preocupar com o futuro. Eles simplesmente se ocupam de uma maneira que parece obedecer inconscientemente a uma lei natural que os orienta para a harmonia com os outros seres, para os quais o conselho acima pareceria uma recomendação para um retorno imitativo ao mundo animal, o que, naturalmente, é muito longe do nosso pensamento. Não. Lidar com o futuro não deve significar entregar-nos inertes e desarmados à lei natural, ou karma, para que ela haja em nós de forma fatalista, mas sim colocar viril e sabiamente os problemas do nosso futuro através da virtude. Que é uma qualidade de masculino e obra de força, e através do conhecimento, cuja conquista deve ser obra do nosso esforço heróico. Porque nos disseram repetidamente que somos os criadores de nossos próprios destinos, pois somos deuses e nos esquecemos disso. Isso significa que o futuro, de certa forma, não existe. Nem estamos, portanto, mais predestinados a esta coisa do que a aquilo, que é forjado, a mais ou menos longa distância, por nós mesmos. Pensar o contrário é pura e simplesmente superstição, fatalismo. Mesmo os homens mais espiritualizados, que afinal são homens, muitas vezes caem nisto. Porvenir vem do latim pervenire, o que ainda está por vir, por exemplo os anos sucessivos, já marcados em sua forma fatal ou presente na eternidade pelo movimento das esferas, mas se teleologicamente considerarmos o universo como um ser vivo, mesmo este futuro é, a longo prazo, contingente, e não fatal ou necessário, porque um dia a Terra morrerá como uma estrela e não haverá mais anos para ela. Há outro verbo latino, pai do devir francês, e é o verbo divenil, divinis, divenire, vir de cima para baixo, ou seja, evoluir. Manifestar-se biologicamente em planos inferiores o que já existe em planos superiores. É assim que todas as nossas coisas se tornam, cristalizando-se do mundo das ideias abstratas ao das ideias concretas, desta, a das emoções e, finalmente, a realidade física, passando então por um ciclo inverso ao morrer. Como aconteceu com as cidades mortas do passado remoto. Todas as coisas, então, vão surgindo aos poucos e finalmente chegam, porque vir ouvir estire locum ilum versus, ubi aliquitis estit calepinus, septem linguarium, sub voce venire. Mas ao longo dessa trajetória sempre longa, ou melhor, trajetória limitada,
o devir pode ser interrompido em seu curso de cristalização ou manifestação, e não vir. Um exemplo, para muitos, tal homem é atingido por um raio. Nossa mente semi-animal não vê no triste fato, mas a realização de algo que fatalmente estava no futuro da vítima, já que, enfim, veio. No entanto, o relâmpago não caiu sem uma tempestade anterior, cujas nuvens haviam passado horas ou dias antes por evolução ou se tornando primeiro minúsculos estratos filiformes, depois sucessivamente nuvens cirrus, cúmulos nimbus tempestuosos que não escapavam ao discernimento do meteorologista. Se, instruída por esta ciência, a vítima tivesse sido entregue naquele dia em casa, onde o perigo é sempre menor do que no campo, ou nulo se protegesse um para-raios e tivesse sido enrolado entre capas secas de lama, etc., em vez de abrigo imprudente sob a árvore fatídica, o acidente fatal não teria acontecido com ele. Ele caçava, então, por ignorância, falta de previsão, imprudência ou qualquer outra coisa, mas estava mais ou menos em seu poder evitá-lo. A frase fundamental da astrologia, a ciência hoje quase ignorada contra o que se acredita e sobre a qual haveria muito o que falar, vem aqui: os astros, destino, inclinam, mas não forçam. Seu curso moral sempre pode ser distorcido pela vontade do homem. Dizem que havia feiticeiros atlantes que lançavam feitiços contra o próprio sol para desligá-lo. No nosso exemplo anterior, a natureza estava se inclinando, tornando-se, pouco a pouco, em direção ao raio fatal, mas no momento supremo, a ponta metálica conseguiu desviar o raio. O erro nessas questões transcendentes data da falsa crença em um Deus pessoal, uma caricatura ímpia que H.P.B. disse da divindade abstrata, desconhecida e sem nome, uma espécie de homem supremo à nossa imagem e semelhança, que sabe tudo o que está por vir. E daí as absurdas controvérsias medievais sobre como conciliar o presciente divino, que decretou nosso destino ab initio, com a liberdade humana de fazer o bem que nos salva ou o mal que nos condena. Admitindo essa divindade inefável, ou nada todo, oceano infinito de onde tudo emana e para onde tudo retorna e cuja manifestação opera através de todos os seres, as permissões mudam completamente. Tudo na natureza é um devir perpétuo, uma manifestação do divino abstrato no concreto do espaço e do tempo, que é nossa seção plana com a eternidade e com o espaço absoluto de N dimensões, mas a manifestação com o curso de um rio, pode ser desviado em proporção mais ou menos insignificante pela vontade do homem, que, afinal, é a mais alta manifestação da divindade na Terra. O verdadeiro determinismo não tem outro sentido racional. Por um resultado de múltiplos fatores, nosso passado ou karma, nossos movimentos psíquicos, nossa vontade mais ou menos forte, etc., estamos determinando ou operando o futuro de nossos atos, e tais determinações são mais ou menos livres. Nem totalmente livres ainda, nem já totalmente fatais, cristalizam-se até nos aprisionar karmicamente em suas redes. O evento já fatal, ou fatalizado, ou seja, feito, finalmente surge,
mas um momento antes de ainda poder ser desviado ou evitado, como quem atravessa uma linha ferroviária antecipando ou atrasando por um momento a passagem do trem. Livre hoje seguramente ainda temos as horas de um dia distante, por exemplo, o primeiro dia do próximo ano que ainda não nos comprometemos com planos concretos, mas não o temos da mesma forma que as do dia preciso de amanhã, porque já temos todos previamente comprometidos. Mesmo assim, presumivelmente ainda temos uma hora, um minuto ou um segundo. O criminoso é livre até o momento de seu crime, um raio que o faz passar por um instante, de livre de seus destinos a escravo de sua culpa. O futuro, então, pode ser concebido como uma nuvem que se condensa, um tecido, o misterioso tecido dos ensinamentos orientais, tecido pelas parcas ou ornes do Ocidente, mas tecido, é claro, com o fio livre que damos a eles com nossos próprios atos. Em primeiro lugar, este pano não tem nada além de fios vagos, disformes, imprecisos, muito tênues, então são fios cada vez mais próximos uns dos outros, depois fios entrelaçados, malhas ou malhas, enfim, em que ficamos presos como aranha ou como uma crisálida. Aprisionados, entendo bem, só até certo ponto porque malha é ilusão, e malha abrindo, filtro através do qual sempre se pode escapar, mudando de estado. Não esqueçamos, com efeito, que mesmo os metais mais densos, como a platina, são meras malhas permeáveis para gases como o hidrogênio e, claro, para vibrações eletromagnéticas, etc. Aqui está a consolação e o encorajamento que pretendemos dar com estas linhas. Por mais terrível que seja nosso karma, por mais insolúveis que pareçam nossos problemas futuros, sempre há uma porta aberta para a liberação. Há sempre uma solução imprevista respondendo à questão dolorida da nossa justificação. Sempre um meio para que as cadeias de Prometeu caiam magicamente quebradas, e isso é aceitar o que vem sobre nós como um evento que nunca é fatal, e se foi ou não, tomando-o como base, firme na ação, enfrentando a tela por tecer até do nosso destino e tecê-lo para nós mesmos pior ou melhor, mas com o olhar voltado para um ideal progressivo e humano ou altruísta. O único fato que parece verdadeiramente fatal, que é a morte, também pode ser superado, como tentamos revelar mais detalhadamente em um de nossos últimos livros, o livro que mata a morte, o livro dos Ginas, porque a morte, como diria São Paulo, é a maior, a mais terrível das nossas mentiras. Dr. Mário Roso de Luna. Nota: Dom Colibri. A questão foi posta aos homens. A vida. O que faz o homem vir procurar no mundo das ilusões, senão o próprio homem no interior de si mesmo? O desconhecido, único capaz de escapar da roda de fiar, a roda que trama os fios soltos dos destinos, ou a ignorância de si mesmo. Ó, homem, lembra-te, o que vês é reflexo da imagem refletida no espelho das ilusões. E, não a imagem que fazes projetar de ti mesmo no mundo. Ao lembrar de si mesmo terá recordado do que tu não é. Só então, cairá o tênue véu que oculta a bela face de Ísis. Saberás que imagens,
Não são imagens, o que os olhos veem é não existência, diante da verdade revelada, a tua única verdade.